Olá, nesse vídeo nós vamos fazer uma aplicação de regressão usando uma base de treino, uma de teste e uma de predição, certo? Conforme nós fizemos na classificação, que é simulando um caso real, certo? A base de teste nossa vai ser baseado nessa concha aqui, ó, chama Abalone, né? Ela tem uma característica que está descrita na própria base de dados que nós vamos usar. Para saber a idade dessas conchas aqui, o que tem que ser feito? Tem que contar o número de anéis, certo? Que é formado. Então, isso é um trabalho, a base de dados explica isso, é um trabalho cansativo, tedioso, que é feito no microscópio, não são esses aqui que nós estamos vendo, né? São os anéis que dá para ver a nível de microscópio. E aí seria bastante útil um algoritmo de mineração que, dadas as características da concha, estimasse, certo, o número de anéis, e o especialista saberia dizer, com base no número de anéis, a idade da concha, certo? Então nós vamos abrir aqui o Explorer. Eu peguei, né, a base original, que se chamava abalone.arff, e dividi em 3 arquivos. Eu deixei com treino, com a maioria dos dados, separei um pouco de dados para teste e peguei uns dados separados, algumas instâncias separados, apaguei a classe, ó. Apaguei a classe, não tem classe, certo? A gente foi editar aqui, ó, não aparece a classe, para a gente poder usar de predição, certo? São 33 instâncias, a base de teste são 66 instâncias, ela, é claro, como teste, é um teste, né? Eu preciso saber se ele acertou, errou e qual a distância, né? Então, nesse caso, tem o número de anéis. E a base nós vamos usar para treino, que é a maiorzinha, ela tem 4.014 instâncias, certo? Aí tem lá o sexo do masculino, feminino ou indeterminado, imagino, aqui, da concha, tá? A largura, a altura, diâmetro, o peso da víscera, o peso da casquinha dele aqui, que eu esqueci o nome, perdão, da concha, não sou especialista, certo? E o número de anéis, certo? O número de anéis. Então, nós vamos lá, eu vou abrir já direto aqui um que funciona, tem um resultado razoável e no tempo hábil, que os outros vão demorar um pouco, certo? Para processar aqueles 4.000 elementos lá em instâncias, sendo que o cálculo de regressão não é trivial, então vai demorar um pouquinho se vocês usarem outros. Ó, o que acontece? Esqueci de mostrar aqui a previsão, né? Então, olha lá. Ele conseguiu uma correlação, tá, razoável, acima de 0,7, certo? Então dá pra gente confiar nesse teste. Tá? Gostaria que fosse mais próximo de 1, mas foi o que ele conseguiu. Esse algoritmo conseguiu, certo? Olha lá. Então, só pra gente ver alguns exemplos, né? Aqui era o 9, ele conseguiu prever 9,609, muito perto, né? 8, 9,38, certo? Tem casos que foi um valor mais alto aqui, quase 3 de diferença, né? Se você pensar que a idade, que o número dele era 6 e foi quase 3 de diferença, foi um erro de 50%, um erro grosseiro no caso aqui, né? E erros pequenos, né? Vou pegar um erro bem pequeno aqui. Esse primeiro foi pequeno, esse aqui é um erro menor, certo? Esse aqui foi um erro pequeno, certo? Então tem erros pequenos e tem erros às vezes grosseiros, né, que ele comete. Esse aqui foi bem pequeno, olha, muito pequeno esse erro. Então, com base nesse resultado, tá, a gente pode aplicar. Então, nós tivemos lá uma correlação, tá, de 0,72. Então, eu vou aplicar esse mesmo algoritmo naquela base de teste. Ó, base de teste. E vamos ver, ó, não mudou muito, tá, a correlação, mas chegou no limite para a gente deixar de considerar forte, né? De acordo com bibliografias, certo? Então, eu poderia fazer o processo que nós já fizemos de gerar aqui, salvar o modelo, falar, ó, gostei, chegou um resultado bom, certo? Existe a possibilidade da gente mexer nessas configurações aqui, certo? Mexer nessas configurações, mas não vamos entrar nessa parte introdutória de mineração de dados, porque aí já seriam as coisas muito particulares do algoritmo, né? A gente teria que falar um pouquinho dos algoritmos para poder fazer essas medições. Então, vou salvar lá nos meus modelos, vou chamar aqui de Abalone, certo? Tá salvo, certo?
Se eu quisesse carregar, se eu fechar isso aqui, tá? Eu já mostrei no vídeo anterior, eu poderia fechar, vou apagar tudo aqui, ó. Vou apagar tudo aqui para não ter nada utilizado. Eu poderia ter fechado, mas vou economizar tempo, já com essa tela aberta, vou carregar ele, ó. Tá? Então ele carregou aquele treino que ele tinha feito, certo? Aqui tem umas ponderações que ele botou para cada parâmetro, a forma que ele chegou após vários cálculos de regressão, certo? E aí vamos lá, vamos aplicar, tá, esse modelo na base de predição, certo? Na base de predição. Vou continuar mantendo, tá, as predições aqui. Ele não vai ter como comparar com o valor correto, porque não tem, predição não tem, tá? É em branco. É como se eu chegasse lá com um monte de dados dessas conchas, jogasse no sistema, mas eu não tivesse uma resposta. O sistema que me desse uma resposta estimada, certo? Então vou lá, ó, aplicar, ó, Reevaluate Model on Current Set, né, que o conjunto que a gente está usando é o de predição. Bom, é claro que ele não ia conseguir voltar, né, como eu disse, tá, aqueles dados, nem a correlação ele consegue voltar. Por quê? Porque ele não tem esse resultado aqui, né? Ele teria que ter essa coluna, na verdade essa coluna aqui, ó, que aqui nessa tela são os erros. Ele teria que ter os dados reais, que chama de atuais, né? Teria que ter os dados reais para ter o cálculo completo de correlação, tá? Isso ele fez na base de treino, certo? Aqui ele já foi treinado, ele só tem a fórmula matemática para pegar os parâmetros, cada parâmetro das instâncias, né, que eu quero predizer, e fazer um cálculo, certo? Então ele não tem condições de falar o quanto que ele errou e qual o grau de correlação, tá? O grau de correlação foi definido no treino. Então, ó, para algumas conchas ele mostrou a previsão, certo? Mostrou a previsão. Novamente, não tem como ele saber a taxa de erro, porque não tem esse valor aqui. E, ao contrário da classificação, ele não consegue estimar o grau de confiabilidade. Lá na classificação, ele te dá lá, por exemplo, se tinha grande, pequeno, médio, suponha. Aí ele supor que ele marcou pequeno aqui. Ele poderia marcar com 0,8, 80%, né? De chance de acertar ou de erro, né? 20% de erro, 80% de acertar. Na correlação, na regressão, ele não tem essa possibilidade. O cálculo não permite isso. Mas então, para aqueles dados, né, que eu mostrei para vocês, que não tinha nenhum valor de número de anéis, esse aqui ele traz, né? É claro que você poderia pensar, bom, se posso considerar número de anéis parcial, isso aí é especialista nas conchas, né? Mas se não puder, a gente arredonda. Isso aqui seria 9, né? Isso aqui seria 11, isso aqui seria 9, certo? Poderia arredondar matematicamente, certo? Então, esse é um processo, não vamos entrar em detalhe das conchas, né? Porque não é o objetivo desse vídeo. Mas então, esse seria o processo de utilizar a regressão em cima de uma base de treino, uma base de teste e simular um caso real, que é a predição do número de anéis, dados, tá? Dados, vou abrir aqui de novo, ó, dados que me foram passados, esses dados das conchas, tá? Foram passados esses dados das conchas. Então, com base neles, ele fez aquela predição. Então, seria isso um exemplo, simulando um caso real de regressão.